Saudações 4.0. Padeiro, dando continuidade ao nosso assunto de ontem, que eu falei que Deus não vai te dar pão, Ele vai te dar farinha. É isso mesmo. Você precisa identificar as oportunidades e saber onde está. E para isso, me perguntaram, para isso, como que eu faço, padeiro? Onde eu vou identificar a oportunidade? A melhor forma é você fazer tudo com gratidão. Afinal, Deus não te deu 2 mãos, 2 pernas, te deu condições para que você faça e faça bem feito. Então faz, cara, e faz bem feito tudo que você tiver a oportunidade de fazer. Só dessa forma você não vai perder a oportunidade quando ela passar. Eu me lembro uma vez que eu estava visitando um cliente e já tinha visitado esse cliente algumas vezes, e na época eu era coordenador de uma equipe, estava precisando de um técnico para essa equipe, e eu comecei a observar esse padeiro porque ele trabalhava muito bem, e eu comecei a observar ele para de repente fazer uma proposta para ele. E em determinado dia eu estava quase convencido que ele poderia ser um membro da minha equipe, e num belo dia eu fiz um teste com ele. Eu perguntei para ele: fulano, se você pegasse esse pão que você está fazendo dessa maneira e você colocasse desta forma, impus para ele uma forma dele mudar o que ele estava fazendo, porque na minha visão ele teria melhores resultados. E ele me respondeu assim: isso daqui já é feito há mais de 10 anos assim, para que mudar? Isso ele entendeu dessa forma porque ele ouviu a voz do cérebro dele. O cérebro da gente, ele é programado para ser vagabundo, tá? Se a gente não reprogramar ele, não desaprender e aprender de novo, a gente vai ficar sempre acomodado. Vem lá dos nossos ancestrais já, que corria, caçava, comia o que podia, depois ia para a caverna e vai caçar só quando a fome apertasse novamente. Então, padeiro, primeiro, ouça a voz do coração. A voz do coração é a voz de Deus, tá? É a primeira voz que você tem que ouvir, é aquela voz suave que vem. Então, quando ele te der farinha, você vai lá e faz o pão, faz com amor. E se você fizer com amor e as coisas forem se multiplicando e Deus te der uma equipe para você trabalhar, você cuida dessa equipe com amor e com bastante disciplina. Porque aí Deus vai olhar e vai falar que você tem capacidade para cuidar de uma equipe. Aí Ele vai te administrar essa equipe. Tem capacidade de gestão. E aí Ele vai te dar uma padaria. E assim por diante. Então a primeira voz que nós devemos ouvir é a voz do coração, que é a voz de Deus. Depois você domina o seu cérebro para você poder bloquear as coisas que vêm ali negativas e usar só realmente o que funciona. A gente tem muita coisa negativa aqui. Tem pessoas que têm tendência em falar da vida dos outros e nada faz para melhorar a sua. E isso vai dominando a gente, vai dominando, e a sua vida não anda, só anda para trás. É comum também, quando você é empregado de uma padaria, de uma empresa, você olhar para o dono daquela empresa e dizer: olha, esse cara é um mané, não sei como que conseguiu ter essa empresa, é um mané. Pensa diferente, pensa assim: esse cara, ele conseguiu ter uma empresa, ele gera emprego, inclusive o meu. Então eu vou olhar com carinho, vou ver como que ele faz as coisas para eu aprender. Ninguém é perfeito, todo mundo vai ter os seus defeitos e as suas qualidades. E uma peça muito importante no mundo e sem substituição é exatamente o ser humano. Então, se cada um usar a sua inteligência e não ficar pensando na vida do próximo, vai ser muito vantajoso. Tem muita gente que fala para mim, me manda mensagem e falam para os outros: o padeiro 4.0 diz que é padeiro, mas não faz nenhum vídeo de pão. Pouco faz de pão, faz vídeo falando só. Queria ver ele fazendo pão. Meu amigo, Deus me deu uma missão, e é destravar os padeiros. Se você é padeiro, você sabe fazer pão. O que precisa é você destravar o seu cérebro para poder filtrar as palavras que vêm do coração. É isso que você precisa.
você já sabe fazer pão. Agora, se Deus pôr na minha frente uma pessoa que quer aprender a fazer pão, que não é padeiro ainda, eu vou fazer pão e vou ensinar com muito carinho. Porque esta é a minha missão. Esta é a minha missão. Transformar farinha, veja bem, um bem de commodities, transformar um saco de farinha em pães. Pega um saco de farinha que custa em média R$60 e transforma em pães. E agrega um valor aí de R$1.000, R$2.000, dependendo dos pães que você fabrica. Tá? Pode ser para cima, para baixo, porque tem gente que já vai questionar que não dá para fazer isso. Dá para fazer qualquer coisa que você imaginar. É só você saber filtrar as palavras da sua mente com a palavra que vem do coração, que é de Deus. Pega essa receita.